Provérbios 30, os versículos 7, 8 e 9. Duas coisas te peço, não me as negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Vamos orar? Senhor, nos ajude, ó Pai, a compreender a Tua palavra e extrair dela para as nossas vidas os preceitos eternos do Senhor, que nos ajudam a andar, ó Deus, de maneira justa, e que nos ajudam, ó Pai, no nosso caminhar, a viver de forma agradável diante do Senhor, e também, ó Deus, de forma agradável diante dos homens. Assim, ó Pai, pedimos que nesta hora o Senhor nos ilumine e nos dê o privilégio de aprendermos um pouco mais com a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós ainda vamos ter o privilégio de estudar um pouco mais sobre Agur no decorrer das semanas. Nós vamos continuar estudando Provérbios. Mas eu quis começar este capítulo 30 exatamente por esta parte que é mais conhecida dele e falar um pouquinho sobre estas palavras de Agur que estão registradas aí no capítulo 30 de Provérbios. Agur, é dito sobre ele no versículo 1 que ele é filho de Jaque de Massá e que ele é alguém que se esforçou, trabalhou muito diante do Senhor, de forma, como ele declara aqui, até exaustiva, em conhecer aquilo que de Deus se pode conhecer através da revelação natural e através daquilo que Deus já tinha falado através dos sacerdotes e através de todas as comunicações divinas até aquele momento, através da lei. E ele diz a respeito de si mesmo que o homem é estúpido demais, demasiadamente estúpido para ser inteligente diante desta grandiosidade de Deus. A nossa sabedoria, o nosso conhecimento é tão pequeno, tão insignificante. E ele começa então falando a respeito de si mesmo e de Deus, dizendo quão insignificante eu sou e quão grande Deus é, e como é difícil compreender os caminhos de Deus e aprender com isso. E ele começa uma sessão de perguntas que vai do versículo 4 aí até o versículo 5, em que ele começa a demonstrar essa diferença absurda entre Deus e o homem, com estas perguntas que ele diz: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas em sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Então, ele coloca essas perguntas de forma retórica para introduzir o seu estudo, as suas conclusões diante de Deus. E estas perguntas, elas apontam para uma única coisa: que Deus é absolutamente soberano, poderoso, infinito, insondável e impossível de ser decifrado pelo homem. Ao mesmo tempo, o homem é pequeno, é finito, é limitado e é tacanho no seu conhecimento. Então, isso nos distingue tanto de Deus, que Agur vai se exercitar em admirar Deus através daquilo que Deus quis revelar, porque ele não tem a menor chance de tentar colocar Deus debaixo de um microscópio, de uma lupa e examinar Deus. Então, o que eu posso examinar sobre Deus é aquilo que ele mesmo revelou, e não só sobre Deus, mas sobre o seu filho, como ele cita. O que eu posso conhecer? Qual é o nome dele? Nós nem saberíamos o seu nome se ele mesmo não quisesse se revelar a nós. Então, diante desse quadro que ele pinta da infinitude de Deus e da finitude humana, ele vai apresentar os seus apanhados ao longo da sua vida, o que ele aprendeu. E ele começa exatamente com uma oração, que a gente chama de oração de Agur. Ele fala
da palavra de Deus, fala sobre aquilo que Deus revelou, e aí nesse versículo 7, ele faz um pedido inicial dentro dessa sua exposição sobre Deus, sobre o que ele aprendeu sobre Deus, e ele começa com uma oração, que é uma das orações mais conhecidas da Bíblia, especialmente porque é uma oração que faz um link direto com a oração que é mais conhecida na Bíblia, que nós chamamos de Pai Nosso, que na realidade é a oração dominical ensinada por Jesus. Este texto foi escrito há quase 1000 anos antes de Cristo, né? Mas ainda assim esse texto, ele tem uma aparência muito grande com as palavras de Jesus, mesmo tendo sido pronunciado muito antes. Isso só serve para confirmar para nós a inspiração do Espírito Santo de Deus em todo o texto bíblico, tanto nos textos do Antigo Testamento, quanto nos textos do Novo Testamento, e as palavras de Jesus esboçam completamente aquilo que os profetas, os sacerdotes já tinham estampado através de profecias ou através de conclusões, como esta oração aqui de Agur no passado. Então vamos lá, esta oração é uma oração simples, e nós podemos tirar aplicações que são profundas com toda a simplicidade deste texto. Eu gosto de usar esse texto, eu já usei em inauguração até de agência bancária. Me chamaram para ir lá, quando nós tínhamos aqui na nossa igreja um presbítero, Daniel, era gerente da Caixa Econômica Federal aqui na nossa cidade. Na inauguração do banco ele me chamou se eu podia ir lá falar. E eu pensei comigo, o que eu vou falar na inauguração de banco, né? E aí eu orei, o Senhor me ajudou e eu usei esse texto, né? E não é um texto muito agradável para ser usado dentro de um banco, né? Onde todas as pessoas que entram lá estão preocupadas com dinheiro e com o futuro. Mas eu já usei em aniversário, e eu acredito que já tenha falado sobre elas aqui na igreja em algum momento, mas hoje eu quero voltar a essas palavras porque são muito sábias e muito importantes para a nossa vida. Começa com uma oração feita em dois pedidos bem claros e objetivos. O primeiro deles, que ele coloca aí no versículo 8, é um pedido a respeito de si e a respeito das pessoas que estão no seu entorno. Ele diz: afasta de mim a falsidade e a mentira. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Este pedido, com toda a sua simplicidade, é um dos pedidos mais importantes que uma pessoa deve fazer ao longo da sua vida. Porque se tem algo que realmente torna a vida muito difícil, muito perigosa, é quando a gente está envolvido num ambiente onde existe falsidade e mentira. Porque aonde existe a falsidade e a mentira, a insegurança toma conta. Toma conta, porque você está conversando com uma pessoa e você não sabe se essa pessoa está sendo sincera e se ela está falando a verdade para você. E aí nesse ambiente você não sabe se você tem um amigo ou se você tem um inimigo. Em contrapartida, nós não podemos achar que o autor está falando apenas dos outros. É óbvio que ele também está falando de si mesmo, até porque esse mim aí, ele invoca como agente principal dentro dessa história o autor da oração. Então ele está falando de si também, ele está falando do coração dele. Porque se existe algo terrível e algo que deteriora o nosso coração, é quando a gente se entrega a uma postura de falsidade ou de mentira. Isso vai corromper, isso vai adoecer a nossa vida em vários aspectos. E vai prejudicar os nossos relacionamentos, seja profissional, seja relacionamento familiar, seja relacionamento religioso, vai prejudicar, porque a mentira ela tem perna curta, e a falsidade também. Ninguém consegue ser falso o tempo inteiro com todo mundo. Uma hora o sujeito deixa escapar as verdades que estão dentro dele. E a hora que ele deixa escapar, então ele vai ser denunciado por aquilo que ele realmente acredita. Ou seja, ninguém consegue interpretar o tempo inteiro. Ninguém consegue agir como um ator, vivendo um personagem a vida inteira. Uma hora essas coisas aparecem. E a hora que aparece, isso traz decepção, isso traz tristeza, isso traz desconforto, isso traz quebra de relacionamentos, isso traz destruição de negócios, né, que podem acabar. Antigamente, os negócios eram feitos no fio do bigode. Ontem eu vi alguém fazendo essa expressão, lembrei. Antigamente era feito no fio do bigode. Por quê? Porque
os homens eram mais íntegros, as suas palavras eram mais firmes, valiam mais do que hoje. Hoje as pessoas fazem contrato, registram em cartório, com testemunha, e daí um pouquinho quebra aquilo lá. Aliás, quando vai registrar um contrato, a pessoa já quer saber quais são as cláusulas para a quebra do contrato, para saber se dá para quebrar ou não dá para quebrar. E aí você já vê claramente que a pessoa já está estabelecendo um contrato com uma intenção de quebrar. Eu estava lendo um livro sobre casamento, sobre matrimônio, tinha algumas estatísticas lá sobre matrimônio, e uma delas dizia que na passagem do século XX para o século XXI, a média de duração dos relacionamentos conjugais estava entre 5 e 7 anos. Na primeira década do século XXI, baixou de 3 a 5 anos. E agora nós não temos, né? Da segunda década, nós não temos ainda a estatística. Mas os relacionamentos, eles estão diminuindo de forma muito séria. Algum tempo atrás, eu soube a história de uma pessoa que nós conhecemos que ficou casado 3 meses. E aí descobriu uma série de questões envolvendo um dos cônjuges, problemas de saúde, e aí essas coisas tornaram o casamento impossível. Tornaram o casamento impossível. E aí a gente começa a repensar isso, mas e os votos que foram feitos, e os compromissos que foram assumidos? É a respeito dessa fragilidade toda, desses contratos sociais, seja do casamento, seja de um negócio que você faz, seja de uma amizade, seja de um compromisso na igreja, que Agur está falando. Ele está falando: Senhor, me afasta da mentira e da falsidade. Afasta de mim toda mentira e toda falsidade. Porque a mentira e a falsidade, ela desconstrói. Uma coisa interessante, falando um pouco de âmbito religioso, nossa igreja, vocês já viram isso, porque todos aqui já passaram por isso. Quando acontece um batismo, o batismo vem acompanhado de o batismo, ele é precedido por uma declaração de fé, uma profissão de fé que é feita aqui na frente. E quando essa profissão de fé é feita, é questionado a pessoa se ela crê em Deus, se ela crê em Jesus Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, se ela reconhece ser uma pecadora, reconhece que a Bíblia é sua única regra de fé e de prática. É questionado para essa pessoa se ela realmente está convencida do seu pecado, se ela está sinceramente arrependida dos seus pecados, disposta a usar de todos os meios da graça para melhorar, para amadurecer nos caminhos da fé. Se ela reconhece na igreja presbiteriana, uma igreja bíblica, especialmente para aqueles que são membros aqui, e se essa pessoa está convicta de que aqui na igreja existe uma liderança espiritual e ela precisa se submeter a essa liderança, enquanto essa liderança se submeter a Cristo, pela sua palavra. E todo mundo diz sim. Todo mundo diz sim. Mas algum tempo depois você pergunta sobre, por exemplo, os símbolos de fé, que na hora da profissão de fé você é questionado: você reconhece os símbolos de fé da igreja? E todos dizem que sim, tanto na hora da profissão de fé quanto na hora da ordenação de oficiais. E depois de algum tempo você questiona uma pessoa se ela conhece, se ela lê, se ela sabe, ela diz que não. Ou em algum momento ela diz que não crê numa coisa, mas isso aí está na Bíblia, ou está no símbolo de fé, concomitantemente. E a pessoa diz: eu não sabia. Mas como não sabia se lá na frente se diz que sim, que concordava, que aceitava? Então a falsidade e a mentira, ela pode estar presente em lugares onde a gente nem imagina. Em lugares onde a gente nem imagina. E a oração de Agur, ela é exatamente essa. A oração de Agur é: Senhor, afasta de mim a falsidade e a mentira. Ele está pedindo: Senhor, não me deixa ser falso nem mentiroso. Esse é o primeiro pedido dele, tem a ver com ele mesmo. Segundo, ele está pedindo em relação às pessoas que estão próximas dele: Senhor, afasta de mim gente falsa e gente mentirosa. Ou, não afasta essas pessoas, mas afasta essa atitude da mentira e da falsidade. Que ninguém consiga ser falso comigo, que ninguém consiga ser mentiroso comigo. E é interessante, é muito interessante isso, porque realmente, quando Deus nos guarda e nos livra, eu já ouvi depoimento de pessoas que diziam assim: olha,
eu não consigo ser falso com você. Vocês já devem ter ouvido essa frase em algum momento. Não consigo ser falso com você. Esse é o momento de agradecer a Deus, falar assim, ó, graças a Deus por isso. Porque com certeza é Deus que está me guardando disso. Porque a possibilidade de uma pessoa ser falsa ou mentirosa com você é muito grande. Então a oração não é só no que diz respeito àquilo que eu possa fazer cometendo um pecado, de ser falso ou mentiroso, mas é em relação àquilo que os outros vão fazer. É orar e pedir, Senhor, a tua palavra diz que os teus anjos acampam-se ao redor dos que o temem. A tua palavra diz que o teu Santo Espírito habita dentro do meu coração. Então afasta de mim a falsidade e mentira e afasta de quem está chegando para falar comigo. E quando as pessoas chegarem para falar comigo, elas sejam sinceras e verdadeiras, mesmo que seja para dizer uma coisa que eu não goste. Que aí vem o outro lado deste primeiro pedido dele. Quando a gente pede para o Senhor afastar de nós a mentira e a falsidade, a gente está pedindo também para o Senhor que Ele nos dê força para aguentar o tranco de coisas que a gente não gosta de ouvir, de coisas que a gente não gosta de falar. O problema da falsidade e da mentira é porque necessariamente a falsidade e a mentira levam a gente para situações que são difíceis. Isso. Quando você não está concordando com o que uma pessoa está dizendo, a maneira mais fácil de resolver o problema é você fazer de conta que está concordando, e deixa passar. Mas a maneira mais difícil de resolver o problema é você ser sincero e falar, olha, não gostei do seu comportamento, não gostei do que você disse, então ou você me convence que você está certo, ou eu vou te convencer que você está errado. Uma das duas coisas precisa acontecer. Agora nós não podemos ir embora fazendo de conta que você está contente comigo e que eu estou contente com você. Só que isso é relacionamento honesto. E a sabedoria está, e é isso que a Agur está ensinando para nós, a sabedoria está em ter relacionamentos que sejam honestos. E a gente fala a verdade um com o outro. Porque quando a gente age de forma falsa, mais cedo ou mais tarde, os relacionamentos vão enfraquecendo, seja relação de igreja, seja relação doméstica, seja relação comercial, a relação vai enfraquecendo. Porque todo mundo sabe que ninguém concorda com tudo. Porque todo mundo sabe que a gente não consegue agradar todo mundo. Quando você está numa situação em que está todo mundo se sentindo, ou dizendo que está se agradando do que está acontecendo, esse lugar é um lugar perigoso. A Bíblia diz que onde há unanimidade, fuja desse lugar, que é lugar perigoso. Porque não existe unanimidade. Existe uma falsidade que traz uma aparente unanimidade, quando na realidade não existe unanimidade. Então, esta é uma oração que eu preciso fazer todos os dias. Quando eu falo eu, estou falando eu mesmo. Que cada um de nós precisa fazer todos os dias. Que o Senhor afaste de mim toda falsidade e mentira. Seja aquela que possa brotar no meu coração, ou seja aquela que esteja brotando no coração das pessoas que estão ao meu redor. É melhor relacionamentos difíceis, mas honestos, do que relacionamentos fáceis e muitos e múltiplos que não tem verdade, que é pura falsidade, que você sai e você já não sabe mais o que vai acontecer. Sabe aquela história que a gente brinca às vezes, e é uma brincadeira ruim? Ele fala, eu não quero ser o último a sair porque, aliás, eu não quero ser o primeiro a sair porque quem sai primeiro da roda vai virar o assunto. E a gente faz, vamos combinar? Vamos sair todo mundo de uma vez, a gente conta até 3 e cada um vai para o seu canto. Mas essa brincadeira, como toda brincadeira, por trás de uma brincadeira tem sempre uma verdade. E a verdade que está por trás dessa brincadeira é que a gente está admitindo que existe falsidade nos nossos relacionamentos. Que a gente brinca, a gente tenta ser agradável um com o outro, mas quando nós não estamos na presença do outro, a gente se acha no direito de falar aquilo que a gente realmente pensa. A ideia é evitar um conflito, mas na realidade não está evitando conflito. Você está apenas potencializando um conflito que lá na frente vai surgir, e quando ele surgir, não vai ser fácil de resolver. Porque daí ele é o acúmulo de coisas que foram guardadas durante muito tempo e foram resolvidas na base da falsidade, de um sorrisinho amarelo, fazendo de conta que não estava se importando, mas que lá na frente vai trazer consequências sérias. Então, a Agur é muito sábio em pedir isso. Ele fala, Senhor, afasta de mim toda falsidade, toda mentira. Esse texto e este pedido está relacionado com a oração do Pai Nosso, com a primeira expressão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando a oração dominical, o Senhor Jesus propõe essa frase, o que ele está dizendo? Está dizendo, olha aqui, o nome de Deus seja pronunciado com santidade
por mim e por todos. Quando ele diz santificado seja o teu nome, ele está dizendo, olha, que o nome do Senhor seja honrado por todos nós. Em outras palavras, Jesus também estava dizendo, afasta a falsidade dos lábios que professam o nome de Jesus, ou o nome do Senhor. O nome do Senhor, ele se torna santificado aqui na terra, porque o nome do Senhor é santo, mas ele é santificado aqui na terra, através daquilo que nós expressamos e vivemos. Porque quando eu falo da santidade de Deus, quando eu falo do poder de Deus, quando eu falo do governo soberano de Deus, as pessoas vão avaliar isso a partir daquilo que elas estão vendo na minha vida. E então, se a minha vida for torta e incoerente com o que eu falo, as pessoas vão achar que Deus também é assim, torto e incoerente. Então a oração de Agur, ela tem várias ligações, esta é uma delas, com a oração dominical, porque ela propõe, ela pede as mesmas coisas que Jesus vai pedir lá na frente. E quando Agur pede, afasta de mim toda mentira e toda falsidade, ele está dizendo o mesmo que Jesus disse, quando ele diz, santificado seja o teu nome. Ou seja, que o nome do Senhor seja tornado santo aqui na terra, porque o Senhor é santo, mas que o teu nome seja tornado santo aqui na terra, através da vida de cada um daqueles que dizem temer ao Senhor. E como é que isso pode acontecer? Com uma vida sem falsidade e sem mentira, para que as pessoas não encontrem incoerência naquilo que a gente professa. O segundo pedido que ele faz, a segunda oração dele ao Senhor, dessas duas que ele pede, é que o Senhor não lhe dê nem pobreza, nem riqueza, que o Senhor dê a ele apenas o que for necessário. E essa oração é uma oração também muito sábia. O argumento dele é simples: se o Senhor me der muito, eu vou ser tentado a esquecer que eu dependo de Deus. E eu posso me tornar tão arrogante, tão presunçoso, tão orgulhoso, que um dia alguém me pergunte, e o Senhor? E eu diga, quem é Deus? Por quê? Porque eu vou estar tão envolvido com as coisas que são muito fartas na minha vida, que eu vou parar de depender de Deus, eu vou começar a achar que eu realmente sou autossuficiente. E ele pede que o Senhor também não lhe dê o outro extremo, que é o extremo da miséria. Por quê? Porque no extremo da miséria ele vai ser tentado do mesmo jeito. Só que ao invés de ser tentado à arrogância, à autossuficiência, ele vai ser tentado a quebrar os mandamentos do Senhor para suprir suas necessidades. E aliás, muita gente justifica atos violentos e atos ilícitos, como o roubo, o furto, justifica exatamente com isso. Olha, nós não temos o que comer, eu não tenho o que pôr em casa, ou esse governo não ajuda, e a gente tem uma diferença social no nosso país absurda, e essa diferença de classes faz com que a gente se sinta, aqueles que são miseráveis, se sinta no direito de tirar de quem tem mais, para suprir as nossas necessidades. E isso também é pecado. E então ele diz, se eu fizer isso, eu vou profanar o nome do Senhor. Então eu peço ao Senhor, que o Senhor não me dê nem a riqueza, mas também não me dê a pobreza. Porque a pobreza extrema, a miséria extrema, é tão tentação quanto a riqueza extrema. As duas coisas são extremamente perigosas. Aliás, aí tem um outro princípio, que eu não vou falar sobre ele hoje, mas é o problema do radicalismo. Quando você está nos extremos, no extremismo, perdão, não do radicalismo, o problema do extremismo. Extremos são lugares perigosos, não são lugares bons para que a gente transite. Os extremos, eles são sempre perigosos, e aqui ele está colocando esse problema do extremo da riqueza e do extremo da miséria. Ele fala, nenhuma dessas duas coisas são boas. E então imagine Deus olhando para ele e fala, então tá bom meu filho, o que você quer? E aí ele responde algo que também está na oração dominical feita pelo Senhor Jesus. Ele diz, dá-me o pão que me for necessário. E esse pedido é um pedido tão sábio, porque esse pedido significa o seguinte: Senhor, eu preciso que o Senhor supra as minhas necessidades, mas eu não quero que o Senhor supra as minhas necessidades de amanhã, hoje. Eu quero que o Senhor supra as minhas necessidades de hoje, porque amanhã eu vou orar, e eu vou falar com o Senhor, e eu vou pedir de novo que o Senhor supra as minhas necessidades. Ou seja, o que Agur está pedindo é que o Senhor o matricule
na escola da confiança e da dependência em Deus. Nós estamos falando já há vários anos, e a gente está sempre dizendo isso, que o melhor relacionamento que nós podemos ter com Deus é um relacionamento de dependência. E é interessante que tanto a oração de Agur, quanto a oração feita pelo Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, a oração dominical que nós chamamos de Pai Nosso, estas duas orações, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento, elas ensinam isso. Ensinam que nós devemos buscar um relacionamento com Deus, um relacionamento de dependência, um relacionamento que todos os dias se estabelece da seguinte maneira: eu não tenho como terminar este dia se o Senhor não suprir as minhas necessidades. É interessante porque é o mesmo relacionamento que um pássaro, um lírio no campo, como o próprio Senhor Jesus exemplifica quando ele está falando da ansiedade, tem com o Senhor. Os leõezinhos, como o salmista cita, todos estes seres dependem todos os dias, porque eles não guardam em celeiro, eles não trabalham, eles não têm aonde ter uma garantia de sustento, mas todos os dias eles acordam e fazem aquilo para o que eles foram criados. Eles foram criados para glorificar a Deus na existência deles, e todos os dias eles fazem isso, e todos os dias é Deus quem supre as necessidades deles. E o ensino de Agur e o ensino de Jesus também é esse, que eu não devo confiar demasiadamente nas reservas que eu faço, mas eu devo confiar exclusivamente no sustento de Deus diário para a minha vida. Que eu não devo duvidar de Deus porque eu não tenho nada no armário, porque eu estou vivendo um momento de escassez, e achar, hoje eu vou morrer de fome, porque eu não tenho nada no armário. Porque eu preciso entender que quem me sustenta não é a despensa da minha casa, mas quem me sustenta é o Senhor. É isso que Agur está ensinando. Eu sei que dizer isso num ambiente como o nosso aqui, em que nós desfrutamos de uma certa estabilidade, e nós temos nós temos a bênção do Senhor de viver numa comunidade que tem as suas necessidades bem supridas. Às vezes parece estranho falar dessas coisas, por quê? Porque nós não estamos acostumados com isso. Mas o fato de nós não estarmos acostumados com isso não significa que nós não precisamos voltar a esta lição e aprender esta lição e exercitá-la na nossa vida todos os dias. Por quê? Porque a nossa vida aqui e as circunstâncias que nós experimentamos são absolutamente temporárias. Hoje você tem uma situação estável, amanhã isso pode virar da noite para o dia, isso pode virar uma situação instável. Nós temos amigos conhecidos que entraram em 2016 com bons empregos, marido e esposa, e hoje estão os dois desempregados. E essa é a história de muita gente no nosso país, especialmente este ano, por causa das crises que o nosso país está enfrentando. Então nenhum de nós tem garantia sobre coisa alguma, porque os ventos fortes e as tempestades batem sobre a casa de todos nós. É que batem em dias diferentes, mas batem na casa de todos nós. E a lição de Agur é que o meu coração precisa estar completamente ancorado em Deus. E não é ancorado em Deus achando que Deus tem a obrigação de me fazer ser alguém rico, materialmente falando, fisicamente falando. Mas ancorados em Deus, sabendo que este Deus é o Deus que supre as minhas necessidades. Eu não preciso que Ele me faça rico, eu só preciso que Ele supra todos os dias as minhas necessidades. Agora, nós gostamos disso? Nenhum de nós. Se tiver um aqui que vai dizer que vai gostar disso, eu vou duvidar de você. Nós não gostamos. Nós queremos nossas despensas cheias, nós queremos nossa carteira cheia, nós queremos uma poupança, nós queremos garantias. Nós queremos garantias. Nós não gostamos de viver apertados, nós não gostamos de viver com tudo contado. Nós queremos garantias. E é por isso que a oração de Agur é tão importante para nós nesse momento da nossa vida. Para que a gente aprenda a depositar a nossa confiança em Deus. Senhor, não me dê nem riqueza, nem pobreza. Dá-me o pão que me for necessário. A oração de Jesus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A oração de Jesus ela é mais específica. O pão nosso, ou seja, a referência do pão nosso, ou o pão de cada dia, é aquilo que supre a necessidade básica da minha vida. Tudo
Tudo que você pensar em necessidade básica, comida, vestimenta, um lugar para dormir. Necessidade básica da vida. Essa expressão, tanto dentro do hebraico quanto dentro do grego, nos tempos bíblicos, ela significa isso. Suprimento de necessidades básicas. Jesus está pedindo, olha, aquilo que eu preciso para suprir as necessidades básicas da minha vida, me dá hoje. O de cada dia, hoje. Não é para me dar o de amanhã e nem o de depois de amanhã. Hoje eu só preciso do de hoje. E é didaticamente um mecanismo para aumentar a minha intimidade e comunhão com Deus. Porque amanhã, como eu não tenho de amanhã, amanhã também eu vou buscar a Deus. Eu vou encerrar com uma história que é uma história comum a todos nós. Em algum momento da vida você já viveu isso. Sabe quando as coisas vão ficando confortáveis demais na vida da gente? E a gente começa a achar que acordar num domingo de manhã para ir para a igreja é demais. Ou ir na igreja de manhã e depois ir à noite também é demais. E aí a gente já diminui a nossa ida à igreja para uma vez por semana. Depois você começa a cogitar assim, olha, esse negócio de ir na igreja toda semana é demais. Não precisa disso, eu já creio em Deus, eu confio em Deus, eu sou grato a Deus, eu não vou mais. E depois, olha, ir na igreja no dia de Santa Ceia já está de bom tamanho. E aliás, é a prova que a igreja fica mais cheia sempre no culto de Santa Ceia do que nos outros todos. Aí, chega uma doença, ou chega o desemprego, e aí a pessoa rapidinho volta a frequentar a escola dominical, culto à noite, culto de quarta-feira, se tiver estudo bíblico durante a semana, vem, reunião de oração todos os dias de manhã, vem. Ou seja, quanto mais confortável o ambiente for para nós, menos disposição nós temos de buscar a Deus. Quanto menos confortável o ambiente é, mais disposição de buscar a Deus. E aí eu te pergunto, por que será que a gente passa por tanta luta? Porque Deus gosta de você. Porque Deus nos ama. E Ele nos quer perto dEle. Se dar situação confortável significa deixar você numa condição tão cômoda que você não vem mais atrás de Deus, então Deus te deixa numa situação desconfortável, porque daí você busca sempre. É isso que Agur quer evitar, e é isso que Jesus quer evitar na minha e na sua vida. Quando Jesus ensina, busque do Senhor o que você precisa para hoje, para que você exercite a dependência de Deus diária, porque isso vai te manter perto de Deus, e não vai te deixar iludido com muito, nem desesperado com pouco, mas vai te fazer ter uma rotina de busca a Deus. E é isso que esta oração significa para nós. Eu dependo de Deus para falar a verdade e para não ser falso. Eu dependo de Deus para que os outros falem a verdade comigo e não sejam falsos. Eu dependo de Deus para que eu não fique rico e fique presunçoso e autossuficiente. Eu dependo de Deus para que eu não fique pobre, desesperado e louco e faça coisas que desagradam o nome de Deus. Eu dependo tanto de Deus que eu preciso que todos os dias Ele supra a necessidade do meu dia, para que no outro dia eu vá falar com Ele de novo. Porque nós somos tão maus, que se Deus me der de 2 dias, eu vou falar com Deus de 2 em 2 dias. Se Ele me der de 30 dias, eu vou falar com Ele de 30 em 30 dias. Então é melhor que Ele me dê diariamente. É melhor que Ele me ajude na medida que eu preciso no dia, para que no outro eu fale com Ele. Aquela história que muitas vezes você já ouviu também, no tratamento de um viciado, que ele precisa viver um dia de cada vez. Nós também, guarde isso, nós também somos viciados numa coisa chamada autossuficiência. E como é que Deus trata a autossuficiência de crentes que são viciados em autossuficiência? Trata ensinando para nós, através de Agur e através do Senhor Jesus, que eu preciso viver um dia de cada vez, dependendo de Deus um dia de cada vez, todos os dias lembrando, eu preciso do Senhor para falar a verdade, preciso do Senhor para ser verdadeiro, preciso do Senhor para que falem a verdade comigo, preciso do Senhor para que não sejam falsos comigo, preciso do Senhor para que eu não me iluda com os tesouros deste mundo, preciso do Senhor para que eu não fique desesperado
por causa dos problemas que eu passo nesse mundo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, hoje eu preciso do Senhor. Hoje eu preciso do Senhor. Tem um relato bíblico que nos serve de ilustração muito clara sobre isso. Durante os anos de peregrinação do povo hebreu do Egito para a terra prometida, para Canaã, 40 anos, todos os dias o Senhor fazia descer sobre eles maná, fazia descer sobre eles codornizes, e eles não podiam guardar de um dia para o outro. 40 anos, faça 40 vezes 365. 40 anos o Senhor fez isso com eles. E sabe o que acontecia quando alguém insistia em guardar de um dia para o outro? Amanhecia podre, cheio de bicho. O único dia que funcionava era de sexta para sábado, porque no sábado o Senhor não fazia cair. Então ele mandava porção dobrada na sexta, o povo guardava para comer no sábado, e no domingo tudo voltava ao normal. 40 anos. Sabe o que o Senhor ensinou para aquele povo durante 40 anos? Ensinou que eles deveriam depender de Deus todos os dias da nossa vida. Já pensou se Deus fosse fazer isso com a gente também? Todo dia você amanhece com a despensa vazia e o Senhor manda o menu do dia. Não guarda para o outro dia, porque vai amanhecer podre. Nós não precisamos passar por essa escola do deserto, mas a palavra do Senhor nos alerta, para que a gente aprenda a lição deles. Mesmo sem ter que andar 40 anos no deserto, nós temos o privilégio de aprender a lição deles. Através da oração de Agur, através do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Aprender a depender de Deus todos os dias. Essa é a lição. Eu falo bastante e quase sempre sou prolixo demais. Mas a lição é simples. Eu preciso depender de Deus todos os dias da minha vida. Eu preciso lembrar que sem Ele eu não posso fazer nada. Jesus disse isso. Sem mim nada podeis fazer. Então, domingo é dia de buscar ao Senhor? É. Mas a segunda-feira também. A terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo de novo. Todos os dias eu preciso do Senhor. Senão eu vou me iludir com um dos extremos da vida. Ou vou me envolver com falsidade e mentira, o que vai trazer tantos danos para a minha vida, quanto a escassez e a dificuldade. Que o Senhor nos ajude a confiar nele de todo o nosso coração.